Primeiro, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso podcast da 3BGP. É o grupo formado pela CTC Infra, Copabo Indústria, Copabo Infra. Quero agradecer o Ednei e o Luciano, que estão aqui conosco. São os nossos diretores e líderes aqui do grupo, né? São pessoas que são influenciadoras de todos os funcionários, colaboradores, os nossos stakeholders. E o nosso propósito aqui é um bate-papo para que nós possamos aqui trazer para todos algumas ideias do que a diretoria tem em relação ao programa de compliance, as nossas práticas, o que a gente pretende com o programa para o nosso público. Nós somos influenciadores, né, de todos, da sociedade, dos nossos funcionários, das nossas equipes. Então, estamos aqui para a gente ter um bate-papo, né? E aí eu vou abrir um pouco a palavra para vocês comentarem um pouquinho sobre cada um de vocês e o que vocês têm agora de vontade de dizer sobre o nosso programa de compliance, sobre as práticas que a companhia possui. E vou fazer umas perguntas. Nossa ideia é bater um papo aqui para colocar para todos. Luciano? Tá ótimo. Bom, eu sou o diretor financeiro e de supply do grupo. Supply da CTC, na verdade, diretor financeiro do grupo. Estou há 3 anos no grupo e venho acompanhando essa jornada da empresa com relação ao fortalecimento da agenda de compliance, né? E agradecer aqui o convite. Acho que é uma iniciativa importante e necessária dentro da dinâmica de divulgação do compliance e de fortalecimento do compliance dentro da empresa. Legal. Bom, primeiro, super obrigado também pelo convite, muito bacana. Acho que esse tipo de iniciativa, né, só fortalece e traz mais engajamento. Eu sou Ednei Cooper, né, eu sou diretor comercial e marketing da Copabo, estou no grupo há 2 anos. Uma transformação muito grande desde do início do projeto, implementação e tudo mais, e tudo que vem por trás, né? E eu acho que da minha parte, a contribuição é fazer com que tudo isso que a gente vai discutir aqui e trazer para o dia a dia, trazer para dentro da cultura da organização, para a cultura da empresa, e que isso não seja opcional, e que isso seja, sim, parte estratégica do negócio da empresa. Legal. Então, também vou me apresentar. Eu sou a Cíntia e eu sou a diretora jurídica e de compliance do grupo. Na verdade, estou há 13 anos nesse grupo. É um grupo de sucesso, de empresas que estão aqui com uma vertente de crescimento, mas esse crescimento passa também por um fortalecimento de cultura e governança. E esse desafio do compliance está comigo há apenas alguns anos, posso lhe dizer que há 2 anos de fato, e entendo que na verdade, cultura de compliance não é só políticas. A gente tem que começar também, e acho que é por isso que a gente tem essas iniciativas hoje de bater esse papo, entender o fortalecimento, as ideias, as iniciativas, e sobretudo para a gente estimular com que todos tenham isso no seu dia a dia. Então, o nosso papel como líderes, e acho que é o principal ponto que eu queria contribuir com isso dentro do programa, é que a liderança tivesse as suas iniciativas, pudesse contribuir fortemente para que isso possa permear em todas as estruturas da empresa. Então, esse engajamento, esse fortalecimento da cultura, tá? Então, assim, acho que é o fundamental aqui para a nossa vida, né? E, assim, o compliance, ele é tido ainda como tem uma certa rigidez de coisas, aquela entidade dentro da empresa, mas eu enxergo que o compliance é isso aqui, é o dia a dia de cada um, aonde nós podemos ser melhores, entregar melhores, de uma maneira mais ética, mais colaborativa para a sociedade, para os funcionários e para todos, dentro de uma regra elementar. A gente tem que ser ético em todas as nossas ações. Ser ético com o próximo, ser ético com a empresa, ser ético com o negócio, entender que nós estamos aqui para fazermos o nosso melhor, entregarmos resultado para a companhia, mas de uma maneira ética. E eu acho que isso é fundamental, precisa estar em todos os pilares aqui, né, das ações e as políticas. E ele tem que ir além, né? Não basta ter um código escrito sem ninguém conhecer, não basta ter um papel sem ninguém saber, não basta ter uma ideia sem divulgá-la. Então, esse é o propósito aqui da nossa conversa.
E eu queria entender um pouquinho de vocês, né, na visão de vocês, o que vocês esperam de cultura ética para dentro da empresa, para dentro das empresas, das suas áreas? O que vocês esperam que o compliance possa contribuir para cada uma das áreas de vocês? Uma pergunta, uma provocação. Assim, Cíntia, de forma bastante genérica, eu acho que o compliance ele tem que deixar de ser tabu. Uhum. Principalmente na condição de diretor comercial da empresa, o que eu percebo muitas vezes, né? Que entende-se como compliance um impeditivo de se fazer negócio em detrimento de regras. E não é isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que o compliance ele torna valor, principalmente se a sua relação de transparência, de comunicação com o teu interlocutor, cliente final do outro lado da mesa, tem esse mesmo entendimento, né? Uhum. E eu acho que o nosso papel na liderança não é um papel subjetivo. A gente tem que exercer o compliance e no nosso dia a dia e até nos comportamentos mínimos, justamente para que a organização toda veja o compliance em todos os níveis da hierarquia, né? E então, esse exercer, ele é realmente uma prática de analisar todos os mínimos detalhes. Você tem que passar a ser exemplo realmente. Então, e é um espelho para todos, né? E comercialmente, eu até vejo de uma forma diferente. Comercialmente, eu vejo que pode se tornar até uma proposta de condição diferente para você ganhar uma concorrência, um grande negócio, coisa parecida, né? Visto que muitas empresas, principalmente as empresas que têm uma política de compliance muito bem clara, muito definida, usam a política de compliance como um decisor no momento que há um empate comercial dentro de uma proposta. Então, e isso tem que levar isso para frente para que isso fique muito claro para toda a organização, né? Então, estou falando aqui muito na questão comercial, porque me parece ainda um entendimento como tabu. E ela ela tem uma geração de valor. Na verdade, o exemplo que você dá dentro da estrutura, nós que negociamos, temos a estratégia e descemos a estratégia para todos os níveis, a gente tem que partir pelo exemplo. Então, o que eu espero da pessoa que está na ponta negociando algo para dentro da companhia? Eu espero que ela tente obter algum favorecimento. Será que se ela enxergar isso, ela vai enxergar da maneira correta? Será que ela vai atingir o objetivo da empresa? Se a gente não der o exemplo claro de que o compliance é uma geração de valor, será que ela também não vai atuar de uma maneira errada? Então, o compliance ele tem que nascer na liderança mesmo, porque ele tem que ser o exemplo. Você vai ter que partir do pressuposto que você começa um negócio e que você começa esse negócio e que todas as pessoas que estão entrelaçadas com esse negócio, elas precisam gerar valor. E a ética é uma geração de valor também, tanto quanto você obter ou fechar um negócio. Então, acho que isso é um ponto de muita importância. Essa é a cultura, né? É um selo de garantia. Exatamente. É um selo de garantia. Via de regra, as pessoas colocam a condição de gerar resultado, como você fala, e ser ético, como uma coisa que se oposta da outra, né? E, na verdade, o desafio e o papel nosso de líderes e líderes nas empresas é justamente quebrar um pouco esse entendimento de que você, eventualmente, vai perder resultado ou perder dinheiro porque você está sendo ético. Nas relações pessoais, individuais, todo mundo dá valor quando você identifica no outro a ética. Né? Então, a empresa tem que entender que isso é valor também no mundo empresarial, no mundo de negócios. Como a Ginebra bem colocou aqui, eu concordo. Assim, a gente tem que aprender, entender e praticar para que isso seja, de fato, visto do outro lado do negócio como
um motivo ou uma razão pela qual a gente também faça resultados, entendeu? Crie valor, né, com os stakeholders, clientes e parceiros em geral. Exato. Você pode ir pelo caminho mais fácil, né? Às vezes o caminho mais fácil, ele passa por situações que não são tão adequadas. Mas quando você começa a pensar, se você tem a possibilidade de fazer outros caminhos dentro da ética, que você consegue gerar valor pela sua técnica, pela sua qualidade, pela sua excelência, pela sua estrutura adequada, pelo seu meio de comunicação adequado, pela sua entrega de valor dentro do seu produto ou do seu serviço, que no caso a empresa trabalha nos 2 nichos, né, de mercado, você passa a ser diferenciado, você passa a ter um destaque. E aí eu acho que esse é o ponto, você nasce os projetos para dentro ou para fora, de uma maneira, você pode nascer ele a dar o recado para a pessoa da ponta de que ela pode fazer de qualquer jeito que está tudo bem, ou ela pode fazer de forma com que ela tenha que colocar aquele seu valor na frente de ética, mas que ela quer fechar esse negócio e ela quer trazer geração de valor para dentro da empresa. Isso eu acho um ponto fundamental e acho que é uma quebra de paradigma, né? Porque o mundo evoluiu para isso, né? O mundo vem evoluindo para isso. Os nossos clientes exigem isso da gente. Os nossos clientes exigem que a gente adote boas práticas e que a gente tenha isso dentro de casa. Eu acho que isso é super importante. E dentro desse propósito, cada um de nós aqui como líderes de área ou líderes, né, que nos enxergam dentro da companhia, nós temos que partir e pecar pelo excesso do exemplo, né? Então, assim, queria que vocês dessem um exemplo de como que vocês conduzem isso com ética, como que isso dentro da estrutura você coloca para um modelo de negócio seu no fechamento de um contrato, ou no fechamento de uma proposta, ou no fechamento de uma estrutura no banco, enfim, de um modelo de operações, como que a gente consegue colocar dentro de uma estrutura de suprimento, sobretudo, né? A gente está lidando com dinheiro e valores da empresa, né? Um exemplo que vocês possam nos dar de como que você pode atuar dessa forma, como você pode atuar com ética, para que a gente possa aqui difundir também para os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, enfim, a forma como nós queremos nos colocar no mercado. Queria que você desse um exemplo de alguma coisa, alguma situação, uma experiência que vocês já viveram nesse sentido, que isso gerou valor, algo que você agregou, que alguém te colocou de uma forma que você falou, não, eu tenho que atuar de maneira ética, assim, aquilo que a gente pode levar como exemplo nosso de dia a dia. Eu acho que tem um princípio, como é que a gente se comunica com o mercado, usando o recurso do compliance como uma ferramenta. Então, acho que um negócio que a gente evoluiu consideravelmente, porque a gente passou a falar de compliance abertamente em todos os nossos meios de comunicação, seja interno, com o cliente e tudo mais. Mas falando diretamente, pensando no business, você vê, as nossas apresentações comerciais, o primeiro slide, antes de falar do negócio propriamente dito, a gente fala sobre as nossas políticas de compliance. Quer dizer, por si só, a gente já está dizendo que isso faz parte da nossa carta, do nosso book ali de diferencial competitivo, né? Então, a mensagem que a gente passa, todas as nossas propostas comerciais, elas já seguem com as nossas regras de ouro, aquilo que está inserido dentro da nossa política de compliance. Quer dizer, por si só, a gente começa a nossa relação comercial já passando uma mensagem que, antes de qualquer coisa, a gente tem uma regulação interna, uma preocupação interna com as nossas doutrinas de governança interna relacionada ao compliance. E você nunca foi negado em vender alguma coisa porque você tinha regras de compliance? Alguém chegou e falou, não, eu não quero mais comprar. Você acha que isso gera valor, na verdade, dentro de uma ótica da sua abordagem com o cliente? Não só gera valor, mas gera longevidade na relação. Porque o negócio fora de qualquer política de compliance, e não estou falando só de negócios de valores mais expressivos, menos expressivos, né? Mas quando você adota realmente as políticas, expressa para o teu cliente final, é claro, se o outro lado da mesa também tem o mesmo reconhecimento de valor que você tem dentro das políticas de compliance.
Mas essa longevidade da relação, cada vez mais com a transparência, com tudo que a gente colocar dentro das nossas condições comerciais transparentes, vai trazer cada vez mais perspectiva de longo prazo. E é isso que a gente persegue, né? Eu acho que no mundo comercial, o grande desafio é se tornar cada vez mais recorrente, mais longínquo dentro das nossas condições de oferta a mercado. Então, é um investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo. E aí está o valor agregado, né? E da mesma forma, Luciano, quando você fala de contratações de fornecedores e parceiros, né? Porque a palavra fornecedor, ela é uma palavra mais simplista, mas parceiros, pessoas que estão ali na linha de frente. Você entende que gera valor, na verdade, ao você avaliar um fornecedor para ver se ele realmente vai seguir regras de conduta, se ele tem uma condição adequada para os funcionários que ele vai colocar na linha de frente, numa obra, num projeto. Isso faz sentido dentro de uma estrutura, uma cadeia, porque nós não somos únicos, né? A gente tem uma série de capilaridades dentro dos nossos fornecedores. Sem dúvida, mão dupla, né? E vamos entender que deixar de perder dinheiro também gera valor. Né? Exatamente. E essa dentro da linha que o Diogênio falou, quando você busca parceiros que têm isso de forma latente e efetiva, né? Isso te garante te dá uma série de seguranças, né? Uhum. E mitigam riscos relacionados nessa relação comercial que são importantes. Uhum. E se materializam em economia também. Então, isso é geração de valor. No mercado financeiro, que é minha área, isso é uma total realidade, né? Na medida que, dentro de uma avaliação de crédito, onde o mercado financeiro vai precificar, né, o capital, hoje está na equação a avaliação do quanto você é conforme, quanto isso está na sua agenda e quanto você diminui o risco do crédito. E ao diminuir esse risco, você paga menos, você gasta menos financeiramente, o dinheiro te custa menos. Então, isso é um valor agregado efetivo. Isso é um exemplo claro de que conformidade, sim, faz parte do negócio, tem que ser visto como criação de valor dentro do organismo empresarial. Não, exatamente. E aí, acho que isso permeia, então, na verdade, dentro das relações transacionais das companhias como um todo. Ela é maior do que uma política, um marketing exposto, ela realmente é uma geração de valor, né? Ela gera resultados para a empresa. Então, acho que uma das missões que a empresa tem é gerar esse valor como sendo parte do seu dia a dia e como parte das suas relações transacionais, né? Que acho que é o fundamental para o crescimento da empresa. Como a gente falou, crescimento de longo prazo, não crescimento de curto prazo. Eu posso ter um benefício imediato e aí, de repente, eu ser mal vista no mercado e aí, com certeza, eu terei portas fechadas no futuro. Acho que isso é um ponto de muita atenção das empresas e dentro da 3BGP, esse desafio aqui de realmente implantar o compliance, porque ele passa por uma análise cultural, né, das pessoas, né? As pessoas vêm de diferentes culturas, vêm de diferentes lições, mas ela passa por uma análise cultural do que a empresa ela tem que dizer o que ela quer. Tem que dizer para as pessoas assim, eu quero que você tenha essa regra de conduta, não importa a sua relação de vida ou de propósitos, mas a empresa tem que ter o seu DNA naquilo que ela quer. E isso faz parte da governança dela e faz parte das missões e valores. O que vocês esperam que o compliance possa agregar dentro do nosso grupo como geração de valor, como missões que são importantes para discernir dentro do ambiente empresarial? Bom, Cíntia, eu acho que mais do que uma questão cultural, é comportamental. No final do dia, a cultura vem do comportamento, né? E aí é que está o papel fundamental da liderança, né? Eu estava lendo aqui essas frases que vocês colocaram aqui, que é interessante, eu concordo, do papel à prática. Uhum. Acho que o papel é a parte fácil, né? Deveria ser o inverso, a prática deveria ser a parte fácil, mas em função de cultura, acaba sendo a parte que se torna um desafio em muitas corporações e muitas empresas. Então, assim, isso é que o líder tem que entender, que é o papel dele, né? Para transformar a cultura. Então, é com a ação, com o seu comportamento, com como ele lidar com a questão de governança e conformidade dentro da empresa, com os pequenos assuntos. Então, ações
entendimento e educação, culturamento pelo exemplo, né? Acho que é isso que acaba sendo um desafio dentro de muitas organizações. É quando a liderança não entende o papel dela e quando, de fato, não torna legítima a questão da conformidade por conta do comportamento. Né? É interessante. Na verdade, assim, né, o mundo é midiático hoje, né? Então, todo mundo está exposto, sujeito, né? A gente viu aqui o exemplo mais recente do profissional que foi pego num show com a amante, que era diretora de RH, enfim, o comportamental dele, o que ele espelhou no comportamental dele e o que isso representou para a empresa em termos de perda de resultado. Então, assim, todo mundo fez piada, todo mundo fez, né? Ficou jocoso, virou meme para todos os lados, mas na verdade, se a gente fizer uma reflexão, a companhia, na verdade, o quanto ela estava forte para dizer o seguinte: isso aqui eu não tolerava, ou isso aqui eu não poderia admitir, ou qual resposta que a empresa vai dar para situações comportamentais individuais, né, que podem refletir na empresa. E aí, se você tem uma cultura forte de conformidade, de liderança pelo exemplo, você pode e deve, né, na verdade, responder ao mercado que são práticas daquilo que você concorda e não concorda, né? Então, assim, você não vai virar meme na notícia de mídia, você não vai virar, ou se você virar, você tem uma resposta efetiva daquilo que você realmente não concordou, que você não coaduna com aquela prática que foi feita, seja comportamental, né, nas questões relacionais, ou seja comportamental naquilo que eu vou falar: olha, putz, eu te dou um jeitinho aqui para você me fechar esse contrato, ou eu posso aqui, então eu posso agora assumir que eu posso, sei lá, desviar dinheiro da empresa, que eu posso usar os recursos da empresa para fins próprios, né, que eu posso contratar meu primo, meu irmão, que está tudo bem. Então, são práticas que o mundo culturalmente vem evoluindo, porque elas geram exposições para a empresa. Isso é perda de valor. Então, eu acho que esse é o fundamento do propósito do compliance, que é colocar em prática relações comportamentais humanas que são as melhores para aquela corporação, né? A corporação tem um código de conduta, ela tem uma regra de conduta que ela espera de vocês. Então, esse comportamento é esperado. E a gente precisa seguir da melhor forma e precisa difundir da melhor forma. Acho que esse é um ponto que eu acho importante. Você citou 2 pontos, Cíntia, que eu queria me apropriar. Primeiro, do jeitinho, né? O Brasil, culturalmente, se tornou memes mundiais pelo fato de o brasileiro tornar jeitinho para muitas coisas. E o jeitinho, ele tem uma linha tênue de ultrapassar a barreira das regras de conduta, as regras de compliance. Então, esse jeitinho, e daí se fala bastante, a empresa é uma empresa global, uma empresa de capital estrangeiro, que tem uma regra muito rigorosa de compliance. Isso não quer dizer que uma empresa como a nossa, de capital nacional, um grupo de capital nacional, não tem essa mesma preocupação. Né? Muito pelo contrário, nós não podemos aceitar, inclusive nós aqui na condição de líderes, não podemos aceitar o jeitinho, porque esse jeitinho, ele justamente está desvirtuando, né? E como eu disse anteriormente, ele está numa linha tênue de que esse jeitinho pode atravessar uma barreira perigosa e comprometer. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? A gente não pode brincar mais e fazer memes de que o brasileiro, ou as empresas brasileiras, porque a gente, quando fala em brasileiro, a gente está falando de tudo que vem da origem nacional, né? Que faz jeitinho. A gente não pode se permitir isso. Então, nós, uma empresa séria, um grupo sério, uma empresa, um grupo de capital nacional, somos tão sérios e tão preocupados e tão responsáveis por não fazer jeitinhos mais e que atravessem justamente esse ponto, essa linha tênue das nossas regras de conduta de compliance. Isso nas mínimas coisas, né? Porque não é um problema de cafezinho. Eu tive uma experiência bem legal, que quando você vai visitar um cliente, principalmente quando você vai entrar dentro de uma indústria, de uma obra, de uma fábrica,
você tem que passar por um processo de integração e, por vezes, eles colocam lá um vídeo de segurança. Uhum. Em muitas empresas, eu tive essa experiência numa empresa recente, logo depois do vídeo de segurança, que são todas as regras de segurança, não atravesse fora da faixa, não use celular durante o período de trânsito dentro transite a 20 km por hora, logo depois do vídeo de segurança, vinha um vídeo de compliance. E dizendo, a nossa empresa, além da segurança, nós temos uma preocupação com o nosso código de conduta. E qual é o nosso código de conduta? Aí ele passou, claro, de uma forma bastante sucinta, né? E de forma temática, ilustrativa, né? As políticas de compliance. De uma certa forma, eu fiquei bastante feliz, primeiro porque foi a minha primeira experiência de visualizar isso, né? Interessante. Né? E estava lá, claro. Eu falei, e de forma muito didática. Então, a tua pergunta, o que você espera da área de compliance, para a tua divisão, para aquilo que você lidera dentro da organização, eu acho que é justamente a gente trazer uma linguagem simples, que explicite cada vez mais para toda a organização, para os nossos clientes, fornecedores, pares e tudo mais, sejam grandes corporações, pequenas corporações, nacionais e multinacionais, de forma muito didática, essa é a nossa preocupação que a gente tem. Eu acho que esse espaço aqui que a gente está construindo, ele tem como fundamento levar essa mensagem. Então, assim, o que eu espero? Eu espero realmente que a gente leve isso de uma forma muito didática, que a gente se faça entender de forma muito transparente, muito clara, que essa mensagem seja passada em todos os níveis e que todo mundo cumpra isso. E realmente, daqui a um tempo, a gente vai ver o nosso vídeo dizendo essa é a nossa política de compliance, a gente tem uma preocupação com a segurança, mas a gente também tem uma preocupação com as nossas regras. Então, foi uma feliz experiência e eu achei super importante compartilhar com vocês, porque foi uma surpresa muito grata. Eu acho muito legal, e aí é um ponto também, Ednei, que nós tínhamos, né? O compliance nasceu de um regramento jurídico, propriamente dito, até para que, na verdade, o compliance existe, assim, desde que há muitos anos, muito mais do que a gente hoje tem em voga, né? Na mídia, mas o compliance existe dentro de um regramento de normas jurídicas que foram se construindo, né? As normas são de comportamento humano, elas nascem do comportamento humano. E elas nasceram de uma maneira muito rebuscada, de fato, porque elas nasceram nos Estados Unidos, sobretudo, né? Em acts que os Estados Unidos vem publicando, vem vinculando de uma forma muito sofisticada, primeiro momento voltado para questões de regramentos fiscais e contábeis, divulgações de fatos por conta de grandes escândalos, né? Que é onde ela realmente quis se colocar à frente e falar o seguinte, olha, o que eu espero de uma empresa, seja ela de capital aberto ou de capital fechado, que pode, né, na verdade, que tem uma atuação no mercado, né, porque quando uma empresa ela traz fraudes para o mercado, ela não quebra só a empresa, né, ela quebra uma cadeia de pessoas de dentro dela, ela quebra uma cadeia de fornecedores, ela quebra uma cadeia social. E aí, esse foi o primeiro mote, né, na verdade, da formação de um regramento de compliance. Hoje a gente está um pouquinho além disso, né, porque se espera que as empresas de fato façam isso. Isso aqui tem que estar no dia a dia delas, né, tem que estar na regra delas. E a gente tem que alcançar isso, a gente tem que buscar isso da melhor maneira e tentar, ao invés de termos o jeitinho, sermos eficientes, né, então esse é um ponto super importante. Mas se espera mais, porque desse arcabouço jurídico que ficou muito sofisticado, rebuscado, ligado ao universo jurídico, ao universo financeiro, ali muito fora da sociedade, ele passou a ser um regramento comportamental. A sociedade mudou muito, né? O seu perfil de pessoas, as gerações são diferentes, as gerações mais novas são mais disruptivas e elas esperam isso. Então, essa linguagem mais lúdica, de fato, é verdade, ela precisa existir, ela precisa permear a todos de uma maneira muito simples, né? Então, acho que é um ponto super importante, sim. É aquela história, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém o faça. O certo. E o errado é o errado. Exatamente. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Então, então é aquela história. É simples. É simples igual a isso. Ele tem que ser simples, na verdade, né? Ele tem que ser simples.
Eu acho que, assim, ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo, eu acho que ele tem que ser mais fluido, mas eu acho que, acima de tudo, ele tem que partir do pressuposto de que os empresários, os acionistas, eles realmente têm isso como parte da sua estrutura, né? Isso tem que derivar de uma prática, de uma boa governança, uma boa comunicação com todos internos e externos, dizendo o seguinte, e de fato, para que a 3BGP, a CTC Infra, que é uma empresa de construção que lida com uma quantidade de fornecedores e funcionários, né, terceirizados ou não, eles tenham isso dizendo o seguinte, você tem que fazer o certo, você está dentro de um ambiente de uma obra, você não pode deixar, você não pode usar aquilo em benefício próprio, você está dentro do ambiente da Copabo, você não pode se beneficiar, receber um presente muito caro para poder fechar um contrato, você não pode usar de conflitos de interesses para poder, em benefício próprio, se valer, né, dentro de uma meta ou para cumprir uma meta, etc, etc. E a empresa tem que dar esse recado, não faça isso, eu não quero que você ultrapasse essa barreira, né? Então, tem que partir da gente também, né? A gente tem que dar o exemplo, ou seja, punindo, ou seja, orientando da melhor forma, né? Então, a gente falou aqui de comportamento, né? O exemplo, como alicerce da governança, a gente falou um pouquinho aqui da questão da comunicação, né? Tem que ser algo que seja simples, né? E claro. E outro aspecto é o seguinte, precisa ser efetivo, né? Assim, as pessoas têm que entender que quando se fala em prática e governança, não é só um manual, papel, burocracia. Então, a forma com que é tratada com transparência as ações de governança dentro da empresa é importante. Então, entender que existe, de fato, ações, consequências, inclusive, com atos desconformes, vamos chamar assim, precisa estar claro para todos, precisa estar visível para todos, precisa estar transparente para todos, para que, de fato, seja legítimo se falar de governança dentro da organização. Exatamente. Entendeu? Então, é onde as pessoas que são integrantes percebam que pode, de fato, entendem de fato e podem, de fato, qualquer um ser agente dessa agenda de governança, né? Seja através de um canal de ética, seja através de participar ativamente de uma negociação com o fornecedor, na qualificação ou desqualificação dele. Então, essa questão da efetividade da ação como consequência, como até punição, é também importante, eu acho. Sem dúvida. O exemplo, né? O exemplo da forma como for. O exemplo da forma como a gente espera que seja, né? Na verdade, né? E para 2026, Luciano, o que você espera do programa de compliance da empresa? O que você acha que ele pode contribuir para os negócios da empresa como um todo? Ele vem contribuindo, na verdade, é o que o Ednei falou. A gente, quando você coloca uma agenda de conformidade no primeiro slide, já diz a importância que a empresa dá para o assunto, né? Então, isso vem da minha área, por exemplo, isso vem, de fato, contribuindo dentro da minha relação com agentes financeiros e fornecedores. O que eu entendo que a empresa tem que continuar evoluindo e perseguindo é a questão que foi início da nossa conversa aqui, que é o aculturamento, né? De fato, isso tem que estar latente, tem que estar enraizado, isso tem que estar no DNA. E a área de conformidade que entendendo isso já entende, claro, mas tem que, de fato, promover ações como essa, com mais abrangência e intensidade e recorrência, para que, de fato, isso seja rápido, entendeu? Acho que é isso. Do meu lado, eu acho que a gente tem que colocar uma agenda para 2026 dedicada. Na verdade, assim, eu dou um passo atrás, né? Eu acho que no nosso planejamento de negócio, no nosso plano estratégico para o próximo ano e para os anos seguintes, a gente já tem que colocar numa agenda já. Inclusive no que a gente pretende, inclusive no nosso orçamento financeiro, o que a gente vai investir de recurso para que a gente realmente torne isso da prática, do papel à prática, né? Para que a gente tire isso do papel. Parte disso a gente já avançou drasticamente esse ano, mas eu acho que isso tem que tornar recorrência na nossa agenda. Nós temos uma agenda comercial mensal
é que a gente abre tratando das políticas de compliance. Às vezes de forma muito sintética, mas é importante você ver, ele já faz parte da agenda. Então, acho que a gente tem que tornar essa recorrência de agenda em todas as áreas, e a gente tem que publicar isso. Eu gosto bastante da gente trabalhar isso de forma lúdica, ter materiais lúdicos, que a gente promova isso, que isso não seja tão só da área de compliance e da área de comunicação. Pô, a área de compliance tem o compromisso da governança, e a área de comunicação comunica, né? Mas isso tem que realmente fazer a prática. Hoje eu estava redigindo um e-mail para um cliente e eu fiz questão de colocar do papel à prática, né? Falando do compliance exatamente, porque era um tema inclusive relacionado a isso. E é legal você passar essa mensagem, né? Então, tornar isso, nós já fizemos muita coisa, é verdade. Esse ano foi um ano que a gente implementou muita coisa e rapidamente. Uhum. Mas essa agenda evolutiva, ela tem que ser persistente em todos os níveis, todos os níveis. A gente realmente, seja no cafezinho, seja na água, no corredor, seja na brincadeira, que eventualmente a gente tem que ter isso. Esse cuidado, esse né? cuidado, exatamente. Então, essa agenda recorrente, esse monitoramento, ferramentas de monitoramento, a gente falar bastante do preventivo, a gente tem discutido bastante, a gente precisa ser preventivo, né? Não só pensar, mas eu tenho um canal, né? O canal, ele já aconteceu. Se alguém acionou o canal, é porque isso já materializou. Quer dizer, de alguma certa forma, o preventivo não foi tão eficaz, né? E daí a gente tem que partir para a remediação. A remediação, ela pode ser, como o Luciano disse, drástico e severo. E tem que ser. Uhum. Porque senão a gente não torna isso preventivo. Exatamente. São sinais fortes, mas a gente tem que ter isso, né? Tem que ter isso. Eu acho que o monitoramento, para você ter a detecção, legal, a remediação, legal. Mas a prevenção mas é a um prevenção dos pilares. é o principal pilar. Eu diria que é o mais forte, e daí, assim, a gente não pode ter hipocrisia. A gente tem que ter clareza que toda liderança, toda organização, todos os níveis hierárquicos da empresa tem que estar preocupado com isso, tem que permear isso em todas as áreas, seja nas unidades de negócio, nas filiais que estão mais distantes, seja nos nossos centros de distribuição, seja nas obras. Em todas as áreas a gente precisa permear isso, e as pessoas têm que entender que isso. Então, na nossa parte, a gente, como líderes, a gente precisa comunicar isso muito fortemente, entender que esse rigor tem que ser seguido, que a gente não pode ter o jeitinho. A gente não pode tornar esse meme parte da nossa história. Ô, Cíntia, assim, falando aí um pouco de expectativas, né, que esperar, eu acho que é importante, que assim, o que é importante na continuidade dessa agenda, para especificamente a área de conformidade, é o permanente inquietude da coisa. Sim. É deixar a liderança da empresa sempre inquieta com relação com essa agenda de conformidade. Não deixar que entendamos todos que a gente está eventualmente numa zona de conforto com relação a isso. Dados, eu gosto de dados, né? Cacoete da área financeira, dados. Eu também gosto. Todos gostamos, apesar de ser advogada. Não é um estudo tão atual, deve ter uns 2 anos, mas é um estudo que existe. Uma empresa, o nível de maturidade das empresas em termos de conformidade no Brasil médio, de uma escala de 1 a 10, em torno entre 4 e 5 para as grandes empresas que estão na Bolsa de Valores, Isso. que tem um grau de exigência muito alto em relação à conformidade. Ou seja, estou te falando que, assim, uma escala que se entende de uma big picture sobre o que seria uma excelência de governança, você vê o esforço que é necessário para se alcançar essa excelência. E são empresas que estão com conformidades instaladas, em média, em prazos superiores a 6, 7 anos. Então, a maturidade dentro da governança leva tempo.
requer investimento, comunicação massiva, esforço e toda a ordem, né? Então, assim, a inquietude é importante. A gente não se acomodar, principalmente a liderança, na ideia de que a gente já fez muito e falta muito pouco. Não. Falta muito ainda. Entendeu? E sempre faltará. Uma agenda que precisa estar sendo retroalimentada aqui no sentido de evolução. Tem que evoluir, tem que evoluir. Legal. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho a iniciativa de bater um papo com todos muito importante. Ter o sentimento, ainda na linha do que o Luciano comentou, o grau de percepção das pessoas é baixo ainda em termos de compliance. E assim, as iniciativas de conversa, como a gente tem tido hoje, queremos manter essas iniciativas, eu acho super importante. Eu acho que a empresa dá espaço para isso e ela quer buscar seriedade, para que a gente possa atingir um nível de maturidade muito adequado para atender a todos, sejam os nossos líderes, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, comerciais, fornecedores, para que a gente possa mostrar que, de fato, o grupo é diferente. O grupo é essencialmente diferente. Isso eu acho muito importante. Só para complementar minha informação, o interessante é que a forma de medir a maturidade ou conformidade na organização não é pela quantidade de papel, de regras que existe, mas sim pelo nível de aculturamento que as pessoas têm em todas as cadeias. E pela forma de que tratado os assuntos de conformidade, ou seja, como é que é tratada, em que consequências chega, como é que é tratado, filtrado, catalisado e endereçado os assuntos de conformidade. Então, para isso, precisa, de fato, tempo. Massificação, tempo, comunicação. A gente fala de um comportamento que gera cultura, né? E prática que gera o exercício que gera a prática sobre o assunto, né? Mas é isso mesmo, é um exercício contínuo. Você usou uma palavra que eu acho que a gente deveria, inclusive colocar nas nossas cartilhas, né? É a inquietação, né? O incômodo de tornar isso vida, né? Tornar isso prática, né? Acho Exatamente. Que a inquietude é a palavra de ordem. Na escolha foi essa, do papel à prática. É isso que a gente precisa seguir diariamente. Isso é muito bom. Então, eu agradeço vocês pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Espero que a gente tenha outros eventos e momentos. E agradeço a todos, agradeço a 3BGP, o grupo, a CTC Infra, Copabo Infra, Copabo Indústria, de terem proporcionado esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e estou sempre à disposição. Da mesma forma, super obrigado, fiquei super feliz pelo convite e me convide mais. É isso aí.